Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? Ana Paula e o bombeiro Jairo estavam casados há pouco mais de 20 anos, tinham filhos e, inclusive, os filhos somente de Ana Paula haviam sido adotados por Jairo. A família parecia viver em harmonia, haviam se mudado para o sul do país e se mantinham através de casas de aluguel em São Paulo administradas por Ana Paula. No dia 8 de dezembro de 2017, Ana Paula e marido vêm para a capital paulista para visitar os pais de Jairo. Ao pararem o carro, Ana Paula grita por socorro após alguns disparos de revólver serem ouvidos. Ana Paula chora a morte de Jairo, que, segundo ela, teria sido vítima de latrocínio. Quando a polícia começa a investigar, descobre que próximo do local onde tudo aconteceu, havia um estabelecimento comercial com uma câmera apontada para a rua. Além de a câmera registrar o carro de Jairo e Ana Paula passando pela rua minutos antes do crime, também são gravadas cenas de dois homens conversando e um deles saindo em direção ao carro do bombeiro. Em seguida, esse homem volta, entrega a arma para seu comparsa, sobe numa moto e foge. Com as imagens e a placa da moto, rapidamente a polícia chega ao nome de dois homens, Emerson Rodrigues da Silva e Jefferson Rodrigues da Silva. Sim, como os dois nomes já mostram, Emerson e Jefferson eram irmãos e eles eram também ainda mais próximos do que se podia imaginar de Jairo. Emerson era pedreiro das casas de Jairo e era também amante de Ana Paula. O crime, que parecia ser um roubo seguido de morte, era, na verdade, um homicídio encomendado pela esposa do bombeiro para que ela e seu amante vivessem felizes para sempre. Pelo menos, até o dia que fossem levados para a penitenciária. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor de investigação criminal e do canal Operação Policial. Eu converso agora com o Dr. Rogério Barbosa, que é a pessoa que presidiu o inquérito do caso do Jairo, ou, como estamos chamando, do caso do bombeiro. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. E eu começo com a pergunta clássica do programa, doutor. Doutor, que caso é esse? Então, o caso do Jairo foi inicialmente ele foi noticiado como latrocínio, porque no dia da ocorrência houve uma simulação de um roubo, então houve o registro do BO como sendo um latrocínio, porque o Jairo estava chegando na casa dos pais, acompanhado da esposa, e ao ele parar o veículo, a esposa desce para buscar uma chave dentro da casa, e nesse instante o Jairo é executado. Mas ela simula que houve uma frase tipo perdeu, perdeu, clássica de roubo, e também alega que tinham sido subtraídos pertences do Jairo, documentos, cartões, esses documentos. E para a gente entrar daqui a pouco para entender como que sai de um latrocínio para um homicídio, eu queria primeiro desenhar um pouco os personagens. Quem era o Jairo? O que ele fazia? Quantos anos ele tinha? O que você consegue me trazer de elementos para a gente conhecer um pouco mais o Jairo? Tá. O Jairo ele era um bombeiro aposentado. À época dos fatos ele tinha 47 anos, ele era casado há 21 anos com a Ana Paula, com ela ele tinha tido 2 filhos, ele tinha adotado outros 2 filhos de um outro relacionamento dela. Ele vivia, na época do crime, ele vivia no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, num sítio. Esse era o E ele e a Ana Paula, eles estavam juntos. A Ana Paula era quem?
Ana Paula era a esposa do Jairo, né? Com quem ele conviveu 21 anos no relacionamento. Eles ainda estavam casados? Casados. Como é que era a relação deles como casal? A gente levantou com a família, o relacionamento deles era um pouco conturbado, houve várias separações, mas eles não eram divorciados. O Jairo queria se divorciar dela, mas ela não queria esse divórcio. Até convenceu, tinha uma audiência, acho que um ano antes do crime, teve uma audiência sobre separação, e ela convenceu os filhos a que o Jairo desistisse do divórcio. Provavelmente por uma questão patrimonial, porque a Ana Paula ela tinha várias casas e eu acho que ela não queria dividir o patrimônio dela com o Jairo, então eu acho que ela forçava a manter esse relacionamento. Esse patrimônio foi construído entre os dois ou era só da Ana Paula? Esse patrimônio era da Ana Paula, mas muita coisa foi constituída na união do casal nesse período de 21 anos. Né? Essas casas, muitas coisas foi construídas durante a união deles. E o senhor me falou que o Jairo tinha 47 anos e já estava aposentado. É comum uma pessoa com 47 anos já estar aposentada por ser policial militar? Então, eu não sei a razão se ele estava na reserva por algum problema de saúde. Esse detalhe eu não sei, porque não é tão comum aposentar aos 47 anos. Sempre um pouquinho mais, mas eu não sei se ele tinha algum tempo de serviço antes de ser bombeiro. Essa questão eu não me aprofundei para saber a razão do que ele era aposentado. Ele tinha algum antecedente criminal? Ele era procurado, ou ele fazia parte de alguma investigação, de alguma operação policial que ele tivesse feito? Ele tinha algum problema com a justiça? Não. Jairo não tinha nenhum antecedente, não tinha problema nenhum com a justiça. E a Ana Paula? Ana Paula também não. O senhor me conta que eles tinham uma relação conturbada, pelo que os familiares falam. Ela chegou a ir à polícia, fazer algum boletim de ocorrência contra o Jairo? Existia alguma coisa de violência doméstica que ela tivesse? Que eu me recordo, na investigação não tinha nada disso. Era conturbado no sentido de que, assim, eles tinham brigas. O filho deles, um que foi ouvido aqui, o Josué, falam que eram brigas normais de casal. Aí essas separações seriam porque ela meio que abandonava a família, os filhos. Era muito mais o Jairo que cuidava dos filhos. E ela ficava nesse período que eles estavam no Rio Grande do Sul, ela ficava vindo constantemente para São Paulo, largava a família. Existia reclamação nesse sentido dela meio que abandonar a família e os filhos. Ele e os filhos, né? Tá. Mas porque a gente vai entrar lá na frente, mas eles não estavam separados. Não estavam separados. Quando esse caso chega na delegacia, quando a polícia toma conhecimento dessa morte e tudo mais, entra como um latrocínio, como o senhor explicou, por conta de, inclusive, a Ana Paula ter falado que tinham roubado coisas, subtraído coisas do Jairo. Isso. Como que esse crime vai saindo de latrocínio para homicídio? Como que a polícia consegue ir desenrolando esse novelo de lá? Tá. Primeiramente, o crime ele foi noticiado lá no 49DP, que é a circunscrição da área do crime, né? Só que aqui, essa delegacia é especializada na investigação de roubos e latrocínio. Então, quando a gente toma conhecimento desse caso do latrocínio, imediatamente já foi designado equipes para procurar imagens, procurarem elementos para tentar identificar a autoria, a motivação do crime, e aí inicia-se a investigação. Nessa busca de elementos para o esclarecimento do latrocínio, que até então para nós era um latrocínio, a gente localiza uma imagem de dois indivíduos com uma certa antecedência do horário do crime, parados num bar, ali bebendo, bem próximo à casa dos pais do Jairo. E aí esses indivíduos estão ali, os dois, bebendo, um volta uma hora vai buscar uma moto, porque o estabelecimento fecha, ele traz a moto para perto do estabelecimento, e ao passar o veículo que estava o Jairo e a Ana Paula, um dos indivíduos sai em direção à rua, né, que era numa perpendicular, assim, era próximo da casa do pai do Jairo. Esse indivíduo sai a pé, vai lá, executa o Jairo, volta, entrega a arma para o outro indivíduo que permanece ali próximo na moto. Esse indivíduo guarda a arma, atravessa a rua, provavelmente para pegar um veículo,
e aquele indivíduo que foi lá executar sobe numa moto e sai do local. Aí a gente já estranha, já traz uma estranheza nessa ação, porque um latrocínio, normalmente você não vai ficar esperando a vítima para ser roubada, né? A não ser que é um roubo de uma residência, algum tipo de outro roubo. Mas um roubo que seria, não, vou roubar aquela pessoa que passou ali, vou roubar o telefone, vou roubar a carteira, relógio. O crime de momento. É um crime de momento. Você não fica ali de tocaia esperando a vítima, né? Então isso aí já levantou uma certa estranheza para nós que por que esse cara estava aguardando, o que o Jairo poderia estar trazendo para a pessoa estar esperando, né? A não ser que ele estivesse trazendo tivesse feito um saque de um valor expressivo e aí estão acompanhando ele, né? Ou seja, naquele momento que vocês veem, vocês percebem que não foi um crime de oportunidade, o crime era para ser com o Jairo. Era para ser com o Jairo. O Jairo era uma vítima já pré-estabelecida, né? O Jairo por ele ter morrido, mas de repente podia ter sido a Ana Paula antes da gente saber. Sim, até então a gente não sabia quem seja, era o alvo ali, né? Mas seria uma coisa já assim, era para ele ou ela serem vítimas dessa dupla, né? Até porque eles são o local onde tudo acontece não é uma área riquíssima, onde as pessoas já pudessem, ladrões já pudessem estar de tocaia, vendo que aquelas pessoas têm dinheiro e querem... Sim, errado, não, tá certo. A região é uma região simples, lá em Guaianazes, não é um bairro simples, então se não tivesse alguma informação privilegiada a respeito da vítima, não teria por que assim, tá alguém de tocaia para pegar aquelas pessoas. Exatamente por não ser um bairro mais simples, e o crime acontece em 2017, que ainda já faz algum tempo, o senhor me relata de uma câmera. Tinham outras câmeras? Tinha câmera na rua ou câmera que vê exatamente o momento da morte do Jairo? Não, a execução em si não é filmada. A gente tem a câmera desse estabelecimento e, se eu não me engano, tem uma câmera na rua mais longe, também que não ajudou. A que ajudou bastante a investigação foi essa câmera que a gente conseguiu nos comércios ali próximo. Quando vocês chegam, quando o crime chega até vocês, vocês fazem uma oitiva com a Ana Paula, vocês conversam com ela antes de achar essa câmera, não? Não. A princípio, a Ana Paula ela não vem para essa delegacia. Tanto é que ela faz um boletim de ocorrência complementar, descrevendo os documentos que teriam sido subtraídos, mas ela faz lá no distrito do bairro mesmo. Ela não vem até aqui para fazer esse registro complementar. Que eu ia perguntar se vocês já tinham também percebido alguma coisa esquisita nela. Não, a princípio não. Mas como que a investigação se desenvolve? Aí a gente conseguiu essa imagem. Com essa imagem a gente consegue também uma testemunha protegida que nos relatam o comportamento dos dois ali ali antes do crime, que acham estranho a presença desses dois homens, até então desconhecido. Só que essa pessoa vem com uma informação importante, que a gente consegue um fragmento de uma placa da moto, que eram os números da moto. Aí, através de um levantamento que a gente fez junto até a Polícia Militar, porque como o Jairo era um bombeiro, um integrante da Polícia Militar, a gente teve um contato bom com o pessoal também que é relativo ao PM vítima. E aí a gente consegue o levantamento de uma abordagem. No mesmo dia, minutos após o crime, o Jefferson ele é abordado pela Polícia Militar. Só que não é encontrado nada, ele está numa atitude suspeita de jogar fora um boné. Inclusive o boné que ele estava usando no momento do crime. Só que os policiais não fazem essa apreensão. Questionam ele falam, não, o boné tá velho, não sei o que, tô jogando. Aí pesquisam, ele tem antecedentes criminais, o Jefferson, só que como não encontra nada, não encontra arma, não encontra nada que levantasse a suspeita dele de participação no crime, ele é liberado. Só que como a gente encontra esse registro,
a gente consegue identificar a qualificação da pessoa que estava com aquela moto, com o fragmento das placas que a gente tinha. E a proximidade do local também já ia sendo a mesma moto que a gente tinha na imagem, modelo, aí a gente já consegue identificar um dos autores. A moto estava no nome do Jefferson? Não, a moto estava no nome de uma irmã do Jefferson. Ou seja, eles não nem alteraram a placa? Não alteraram a placa, até porque a moto não é usada efetivamente lá no local do crime, né? Ele está no local de fuga. Então ele não tem essa preocupação de adulterar a placa ou esconder. Eles não tiveram essa preocupação. Aí a gente identifica, eu só não sei se a moto está na irmã ou no irmão, mas é um parente que chega até ele. Que chega até ele. Aí a gente identifica a fotografia do Jefferson, né? Que aí a gente puxa os antecedentes, pega a qualificação, identifica que ele tem um irmão, né? Ou mais de um irmão. Essa testemunha protegida que a gente tinha identificado, a gente exibe a fotografia do Jefferson e dos familiares para ele, né? E aí onde ele reconhece o Jefferson e o Emerson como sendo aqueles indivíduos que estavam ali instantes antes do crime. Aí nessa oportunidade a gente já tem os dois identificados. Até então totalmente desconhecido que envolvimento da Ana Paula ou qualquer coisa parecida assim. Aí o que a gente faz? Com essa informação e o reconhecimento dessa testemunha protegida desses dois, do Jefferson e do Emerson, a gente faz uma representação de uma prisão temporária e do mandado de busca para casa, para os endereços que a gente levantou deles. Essa medida foi deferida pela Justiça, aí eu coloquei equipes em pontos estratégicos para fazer a campana com relação aos imóveis, para a gente tentar localizar o paradeiro deles. Num determinado momento, um veículo Gol sai de uma das casas que estavam sendo monitoradas. Os policiais não conseguem identificar quem entra no veículo, então começam a realizar um acompanhamento desse veículo. Esse veículo para num comércio, pega uma outra pessoa e segue. Aí talvez eles percebam o acompanhamento da viatura descaracterizada porque eles tentam empreender uma fuga. Só que aí os policiais falam, acho que já vamos efetuar a abordagem. Aí os policiais fazem a abordagem, eles tentam fugir até porque acho que eles temiam pela vida deles, achando que não, matei um policial, então sei lá. Aí os policiais conseguem contê-los e fazer a prisão, e aí eles são conduzidos para a delegacia. No momento já da abordagem, eles já falam que eles tinham sido, que não eram latrocínio, porque os policiais falam, vocês estão sendo presos porque vocês cometeram latrocínio e tal. Falam, não cometi latrocínio nenhum, eu matei o Jairo. Aí já surge um certo espanto pela equipe e começam novas perguntas. E nesse momento ele fala, não, a Ana Paula me avisou que eu já estava identificado e a gente estava fugindo. E aí já surge o nome da Ana Paula, e aí ele fala, não, ela está envolvida, eu sou namorado dela, o Emerson fala e tal. O Emerson. O Emerson é o irmão do Jefferson. Quem irmão, mata é o o executor Jefferson. é o Jefferson. Tá. Né? O Emerson, ele era pedreiro e tal, não tinha passagem, então ele meio que convence o irmão, que já tinha sido preso, tinha a executar. E aí ele relata o Emerson relata que ele tinha um relacionamento amoroso com a Ana Paula e que ela estaria envolvida. Nesse instante, eles chegam na delegacia, me relatam esse caso. Eu pedi para eles irem atrás para ver onde a Ana Paula estava hospedada, né? E aí ela estava hospedada na casa de um irmão do Jairo. Porque ela não mora em São Paulo? Não mora em São Paulo. Apesar dela ter imóveis aqui, eles moravam no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis. Aí eles vão até essa... Petrópolis, no Rio Grande do Sul? É Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, tá. Aí eles vão até essa casa do irmão do Jairo, explicam mais ou menos que era necessário falar com a Ana Paula naquele momento. Aí ao explicar a situação, é autorizado o ingresso na residência. Os policiais conversam com ela fria,
Na casa do irmão do Jairo? Na casa do irmão do Jairo. Só que aí eles solicitam se poderiam olhar as coisas dela. E ela permite que seja olhado. Aí na mala dela, para surpresa nossa, foi encontrado numa bermuda do Jairo, foi encontrado os documentos todos que ela relatou que tinham sido subtraídos. E aí já fechou um vínculo maior ali também de que tudo seria uma armação. Porque ela chega a forjar mesmo que coisas dele tinham desaparecido. Sim, ela chega até a fazer um boletim complementar descrevendo tudo que tinha sido subtraído. Tipo, a carteira funcional dele, documento de identidade, cartão de banco, essas coisas. E tudo com ela? Tava tudo com ela. E aí ela é conduzida para a delegacia. A princípio ela vem até aqui negando os fatos, só que quando ela chega e depara que os dois estão presos, de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Tem mito. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... e aí eu falei, ó, eles já falaram, né? Você não quer dar a sua versão, né? Aí a gente, antes disso, a gente representa pela prisão dela, por todos esses elementos, de ter achado os documentos e tal. A justiça no plantão judiciário decreta também a prisão dela. Aí eu efetuo o interrogatório dela para saber detalhes do que como teria sido planejado, e aí ela meio que vai relatando o que ela combinou com o Emerson. A gente percebe que eles criaram uma narrativa mentirosa, porque ela fala que o Jairo teria descoberto esse relacionamento amoroso dela com o Emerson, teria feito um dossiê desse relacionamento, que iria matar ela, matar toda a família do Emerson. E aí esse é até um argumento que o Emerson usa com o irmão para convencê-lo do irmão participar dessa execução, falando que o marido dela é um policial militar, um bombeiro, ele está falando que vai matar todos nós, não sei o quê. Então ele acaba convencendo o irmão à execução. E dá para ver que eles tramam isso há muito tempo, né? É planejado essa morte. Tem uma premeditação. Tem uma premeditação, porque houve a compra da arma, a aquisição da arma para que fosse usada, houve a informação do paradeiro onde o Jairo estaria é combinado, né? Então eles estão ali naquela casa porque já é ajustado que ele vai estar ali com a Ana Paula naquele horário. Ela que passa para eles. Ela que passa as informações, tudo por telefone. Vocês fizeram perícia dos telefones? Tem essas conversas? Fizemos perícia no telefone, tem as conversas entre eles. No telefone dela, só voltando um pouquinho, o telefone dela, ela, no momento da abordagem, como que ela toma conhecimento e fala para eles fugirem? Ela vai na delegacia para fazer o registro daquele boletim complementar do sumiço dos documentos. E como a gente estava em contato com o delegado da área, eu comunico que o caso já está esclarecido, que eu já estou com identificados os autores. E como ela estava lá, se poderia mostrar a fotografia para ela, que era desconhecido para nós o envolvimento dela. Eles não estavam presos ainda. E aí ela finge que está passando mal, vai no banheiro, mas daí ela vai para avisá-los. Foge que a polícia já identificou vocês. Uma das coisas que eu vejo quando tem casos, principalmente a gente fez 2 casos de mulheres que mandaram matar os maridos, e elas se faziam muito de uma viúva triste, ia muito à delegacia, como se estivesse exigindo justiça, para saber até onde que a polícia estava próximo dela. Eu acho que ela estava usando... Ela fazia isso? Eu acho que ela estava usando esse artifício para saber se estava sendo convincente ou não a alegação do latrocínio, né? E ter o controle da informação para os outros 2 e para ela mesma. Sim.
Ela ia muito à delegacia, o senhor sabe? Ela foi, se eu não me engano, ela chegou, e fora o dia da ocorrência, acho que ela foi 2 vezes ao distrito da área. Ela não sabia que existia uma delegacia especializada que estava fazendo uma investigação, tipo, na verdade, paralela, né? Sim, a gente estava investigando, ela não tinha conhecimento. Até para entender disso. esse tempo, ele morre, esse crime acontece no dia 5 de dezembro de 2017. Vocês já tinham o nome dos dois, do Jefferson e do Emerson, quanto tempo depois? Mais ou menos. Eu acho que eram uns 2, 3 dias depois a gente já tinha eles identificados. Então ela estava indo todo dia à delegacia. Se ela foi umas 2, ela estava indo exatamente para saber se estava colando ou não. A única testemunha do momento da morte do Jairo era a Ana Paula. Era a Ana Paula, sim. Ela tenta, quando ela conta a história que aconteceu, ali ela já tenta ludibriar um pouco a polícia, contando que características diferentes isso, das a narrativa pessoas. dela que ela dá, ela fala que ela está entrando na casa do sogro e da sogra, né, que é os pais do Jairo, na casa o local dos fatos, e ela fala que ela escutou falando perdeu, tal, que é característico de um roubo, né? Então essa frase não foi falada, tanto é que eu indaguei o Jefferson, que era o executor, sobre isso, se ele tinha falado alguma coisa. Ele falou, não falei nada. Eu vi o carro parado ele lá dentro, eu cheguei, dei os tiros e fui embora. Ele morre dentro do carro, já? Dentro do carro. Ele chega a ser socorrido, né, mas já está morto. Ela chega a descrever alguém que ela teria visto, a pessoa que matou o Jairo, falando de características diferentes do Jefferson ou não? Esse detalhe eu não me recordo se ela chega a falar alguma coisa. Eu acho que ela descreve, sim. Ela descreve pessoas com características totalmente diversas do Jefferson. Ela fala do boné e por isso ela joga fora o boné, não? Não. Ela fala características, assim, de cor de pele, altura, essas coisas. Vai para outro caminho. Vai para outro caminho, tentando desviar a atenção mesmo. Né? Ali já é um ponto que ela já estava se preparando para controlar a narrativa de tudo. Eu acho que desde o começo, antes mesmo do crime, eles tentam se cercar de todos os cuidados para que não seja identificado que seria um homicídio. E eles não eram, o Jefferson e o Emerson não eram daquela região? Não, eles moravam em Guarulhos. Mas eles constantemente estavam ali na região porque os imóveis que a Ana Paula construía eram naquela região. Ele era o pedreiro desses imóveis. Então ele frequentava aquela região ali. Mas para essa sua testemunha protegida, ela o que chama a atenção? Que essas duas pessoas que nunca estiveram aqui, não saem daqui? Ficarem no bar ali por tanto tempo, nitidamente prestando atenção no movimento da rua. Não eram clientes de um estabelecimento que vamos encostar aqui para beber, assim, né? Agora, um ponto muito fundamental que eu vi no processo é essa câmera. Porque ela te traz, tem tudo que acontece, eles saem, voltam. Sim, a arma, a troca da arma. Eles não viram essa câmera? Ficaram tanto tempo ali e não viram a câmera? Eu acho que não chamou a atenção deles para isso. Porque sem essa câmera teria sido mais complicado chegar até eles. Sim. Chegaria, mas... Talvez chegaria pela testemunha. Sim. Mas a câmera foi o primordial para até ter essa dinâmica do fornecimento da arma para ocultação. Doutor, o Jefferson, o senhor já me relatou que o Emerson não tinha passagem pela polícia, a gente falou. Mas só para registrar, o Emerson e o Jefferson tinham passagem pela polícia? O Jefferson ele já tinha passagem por roubos. Ele já tinha sido preso por roubos. Então, até por essa passagem que o irmão, o pedreiro, que não era criminoso, convence ele a matar, né? Mas é o irmão que compra a arma e que fornece a arma pro Jefferson fazer a execução. Vocês, quando resgatam, eu ia perguntar exatamente isso da arma também. Quanto tempo antes eles tramaram essa morte do Jairo? Então, eu não tenho ao certo as conversas ali no celular, mas com certeza mais de um mês antes, tá? Porque assim, a gente vê alguns históricos das conversas vindo de um mês antes da morte, já uma tratativa deles combinando isso. E para eles, a arma quem paga?
Porque eu vi que são R$2.000 que São R$2.000. Eu acredito que a Ana Paula deve ter fornecido dinheiro para o Emerson comprar a arma, né? O que os dois, o Jefferson e o Emerson, ganhariam com a morte do Jairo? Era a garantia de que o Jairo não mataria a família? Eles acreditavam nessa história da Ana Paula? É isso? Ou teriam um ganho financeiro, alguma coisa assim? Eu acredito assim que essa história de que o Jairo mataria a família do Emerson a gente comprovou que ele não tinha esse conhecimento do relacionamento dela, né, extraconjugal. Então era uma história criada pela Ana Paula para convencê-los a participar desse crime, né? Mas pro Emerson, o Jairo deixaria de existir, liberaria o caminho para ele viver com a Ana Paula, que também era uma pessoa para ele com posses, né? Então ele pode ter, assim, não sei se foi por amor ou se foi por interesse, né? Ou os dois, os porque dois. Daí ele teria a mulher amada e o dinheiro da mulher amada. Sim. E ela teria a questão dela não dividir o patrimônio, né? Que eu acho que foi a questão principal desse crime, né? Que ela queria ficar livre do marido e também livre de ter que dividir todo o patrimônio num caso de uma separação ou num divórcio, né? Como no começo era um latrocínio e ela inventa que roubaram os documentos, ela inventa que teriam roubado o celular dele também? Eu acho que dentre as coisas estava o celular também. E ele conseguiu ser encontrado? Foi periciado o celular do Jairo? Foi apreendido 3 aparelhos telefônicos, né? Porque o da Ana Paula, ela alega que sumiu. No momento da prisão, ela tá sem o telefone. E não foi encontrado? Aí a gente fala, ó, assim como ela escondeu os documentos, eu acho que essa história que ela perdeu o telefone também é mentirosa. O irmão do Jairo volta até a residência, vasculha as coisas e localiza o aparelho dela. E traz pra gente e a gente faz a apreensão. Então, um aparelho era do Emerson, outro era do Jefferson e o da Ana Paula. Eu acho que o do Jairo não foi apreendido. E só para eu saber assim, como é que a gente consegue ter certeza que o Jairo não sabia da relação extraconjugal? É só por testemunhas, é isso? Não, o filho, né? Uma das testemunhas do processo foi o filho, né? Um dos filhos do casal. E aí ele fala, não, meu pai não tinha conhecimento nenhum desse. Tanto é que assim, meu pai queria separar da minha mãe. E não, porque ela fala que ele não queria separação, né? O argumento dela é que ele não queria separação, que ele queria matar, que ele era violento com ela. Essa é a história o roteiro que ela cria, né? Mas que o filho fala, não, é totalmente... Meu pai quis se separar da minha mãe. Eu ajudei a convencer meu pai a não se separar no dia da audiência. Ele chegou a ter audiência. No dia da audiência ele desiste do divórcio. A pedido dela e a pedido dos filhos. Como foi para a família quando descobriu que o Jairo morreu com toda essa organização vindo da Ana Paula, com esses 2 irmãos? Você sabe como foi? O filho veio muito abatido, que ali ele perde, né, na questão, com o crime ele perde o pai, mas perde também a convivência com a mãe. Só que o filho não se surpreende. Ele fala assim, não, eu realmente acredito que minha mãe tá envolvida nessa morte, porque ela já há muito tempo nos abandonou e abandonou o relacionamento com meu pai. Então ele dá essa declaração, né? Nas conversas por celular deles, mostra a preocupação de serem pegos, de apagar o celular? Eles têm essa preocupação ou eles são criminosos muito sem... Eles demonstram uma preocupação depois que ela toma conhecimento que eles estão identificados. Que ela fala, ó, toma cuidado com o telefone, ela tem que jogar fora o telefone. E ninguém joga fora o telefone? Não. Que bom, né? Que bom para a polícia. Só que a gente vê nas tratativas ali, eles combinando o crime, falas impressionantes, tipo assim, tomara que Deus nos perdoe. Tem arrependimento nessas conversas? Não me parece muito meio de arrependimento, assim, né? Porque ela fala assim, me sinto, antes do crime, me sinto levando um cordeiro para o abate. Então coisas meio assim,
que nos impressionou, assim, quando veio essas transcrições, assim. E depois da morte, nas conversas tinha o quê? Mais medo de ser preso ou alguma culpa, algum arrependimento de pelo menos um deles? Não, eles chegam a falar, putz, tô arrependido, mas aí um fica assim, não, mas agora já foi, sabe, agora já foi, vamos ver o que a gente tem que fazer para não ser identificado, essas coisas, assim. Eles tinham um grupo de WhatsApp, é isso, entre os três? Não, o Jefferson era mais a conversa entre o Emerson e a Ana Paula. Tá, que era um casal. Que era o casal. Vamos dizer assim. Já conhece a loja do canal Operação Policial? Aqui você encontra todos os produtos com as marcas das nossas séries. São canecas, cadernos de anotação, cadernos universitários, canetas e muito mais. Aliás, que tal começar a sua coleção agora mesmo? A arma foi encontrada, a arma do crime? Não, a arma não foi encontrada. A descrição do Emerson e do Jefferson foi o seguinte: após o crime, o Jefferson confirma o que a gente tem nas imagens, que ele vai lá, executa, volta, encontra o irmão, entrega a arma para o irmão, sobe na moto e vai embora. Então é confirmado essa dinâmica. E o Emerson, por sua vez, ele fala assim, não, eu peguei tanto a arma como a roupa que eu tava ali, no caminho para minha casa eu joguei fora. Aí ele descreve mais ou menos onde ele tinha jogado, os policiais fazem esse trajeto Jogou todo. no lixo ou no rio? Não, jogou no mato lá, ele fala que teria jogado no mato e tal. Mas os policiais fazem esse trajeto, tentam identificar o local que ele teria jogado, mas a gente não consegue encontrar a arma. Até porque eu não sei se ele ou por nervosismo, eu acho que ele não conseguiu descrever o local exato que ele jogou. Então a gente não teve, acho que a gente vasculhou uma área grande, mas não sabia nem se era aquele local exato, né? A gente estava acreditando na palavra dele, ó, joguei aqui. O Jairo, ele morre, o senhor também falou que ele não morre na hora. Qual a causa da morte? Quantos disparos foram? O que a autópsia traz de elementos? Ele toma são 3 disparos. São 3 disparos. Ele toma 3 disparos, acho que um é no braço e 2 na região do tórax, né? Mas ele morre, ele já sai do local ali, já é constatado óbito, né? Acho que na própria viatura do resgate ali já é constatado. Tem algum sinal de defesa ou de luta, alguma coisa que tivesse? Eu acho que ele morre totalmente indefeso e sem até perceber que acho que quando o Jefferson aparece ali, já aparece para executá-lo. Acho que ele não teve nenhum meio de se defender, nada. Ele não chega nem a olhar para o Jefferson? Eu acho que não. Ele pode ter morrido com os tiros por aqui, assim, de lado mesmo, porque ele estava na direção, né? Uma coisa também que facilitou também a ação é que, como eles tinham toda a dinâmica do que o Jairo faria naquele dia, eles também tinham conhecimento que o Jairo não estava armado, né? Então eles também não estavam preocupados com uma reação ou não do Jairo, porque a Ana Paula também fez essa informação de que ele não estava armado, né? Tem algum motivo de ter escolhido a data do dia 5 de dezembro de 2017? O motivo foi assim, que como o Jairo morava no Rio Grande do Sul, eles aproveitaram essa vinda que ele veio para São Paulo, para visitar os pais e outros familiares, porque eu acho que ele para 1 ou 2 dias antes do crime, ele vai visitar uns parentes em Dayatuba, e aí quando ele vem para São Paulo, que era o momento certo. Era o momento certo, eles aproveitaram essa vinda dele para o crime acontecer aqui em São Paulo. Qual que foi a dinâmica total? Se eu puder me contar de novo, mais em detalhe, por exemplo, ela chega, ela manda mensagem para eles, estou chegando. Como que acontece, assim, desde do lado dela e do lado deles? Tá. Ela avisa a eles com antecedência mais ou menos o horário que eles vão chegar na casa dos pais do Jairo. Então ele fala que acho que seria por volta de 5h30, por aí. Eu não me recordo ao certo, mas eu acho que o crime é às 18 horas, se eu não me engano. Mas ela passa mais ou menos o horário que eles vão chegar, passa o veículo, tem a informação de tudo. Tanto é que os dois estão ali, o comércio está fechado, eles estão do lado de fora,
Eu acho que foi 19 horas o crime. O comércio estava fechado, eles veem o veículo passa por eles. O Jairo passa por eles? Passa por eles na rua, daí ele passa, vira, e a casa do pai dele era virando essa rua que eles estavam. Então nesse momento dá para perceber o carro passando, o carro dele, e nesse momento o Jefferson sai e vai até lá para executar. O Jefferson eles estão lá nesse comércio, o Emerson entrega a arma para o Jefferson, é isso? Não, a arma já está com o Jefferson. Aí ele vai lá, executa, depois do crime ele passa a arma por irmão. Ele vai embora sem a arma. Pega a moto e sai. Pega a moto e vai embora. O irmão atravessa a rua, provavelmente estava o veículo que a gente localizou com eles depois, que é o Gol. Acho que ele entra no Gol, que está parado fora da imagem ali. A gente não tem essa imagem dele entrando no Gol. Ele entra no Gol e vai embora também. Os dois seguem sentido Guarulhos. A Ana Paula se veste do personagem de viúva... viúva ali de uma vítima de um latrocínio, acompanha, vai até a delegacia para o registro da ocorrência. E eles se encontram depois, o Jefferson, o Emerson e a Ana Paula, para comemorar, ou ela e o Emerson? Não, eu acho que o contato deles, acho que foi por telefone, acho. Não tem um contato, não tem um encontro físico? Eu acho que não teve contato físico. Eu acho que a gente não teve conhecimento porque se eles tiveram esse contato. Nesses casos também é muito comum eles se encontrarem para comemorar, né? Porque conseguiram, tiraram. Não sei se tem também, mas... Pode ser, teria que olhar, como houve a descrição muito bem detalhada deles, da dinâmica do crime e do pós-crime, se teve esse encontro deve estar numa das declarações deles. Vou dar uma olhada. Eu li e não vi. Por isso então eu acho que eu também não me recordo. Assim. Quem arquiteta o crime é a Ana Paula. É a Ana Paula. Ela que fala, vocês vão chegar, vai ser um latrocínio. Ela que organiza como vai ser tudo. Na verdade, ela, na narrativa do Emerson, ela dá essa ideia que ele descobriu, que tem um dossiê, que ele quer matar. Então aí ele fala assim, antes dele me matar ou matar você, vamos matar ele. Ela fala. Não, ele fala para ela, né? Porque ela narra para ele que assim, que o caso extraconjugal deles tinha sido descoberto pelo Jairo, que o Jairo tinha feito um dossiê, que falou que ia matar ele e a família inteira dele. É tudo mentira dela, né? E aí, mas ele, talvez, nessa mentira que ela criou até para ele fala que não, então antes dele matar, vamos matar ele e tal. E aí, detalhes de como seria, assim, não tá nessas transcrições. A ideia vamos matar é do Emerson, mas os ingredientes todos para ele ter essa ideia, esses ingredientes são da Ana Paula. Como vamos disfarçar tudo isso E aí ela fala, boa ideia, vamos matar. Sim, ela adere à ideia. Que eu acho que, na verdade, ela estimula ele criar essa ideia, né? Ela já vem com a mentira para... Olha, ele vai te matar. Se eu te contar agora, aquele cara vai te matar, sua primeira iniciativa vai ser, então mato ele antes, né? Quer dizer, de uma cabeça criminosa, né? Eu iria para a polícia. Mas, no caso ali, ela estava instigando ele a pensar assim. Estava instigando a pensar, né, nessa ideia de morte, né? E aí, pelos celulares, pelas conversas, dá para ver o momento que o Jefferson entra, ele fala para ela, meu irmão já topou... Eu não sei se tem essa transcrição, mas eu acho que ele que já fala que ele convenceu o irmão dele a fazer. Porque ele não mataria. Vamos matar, mas não eu. Tipo, que ele teria, acho que, falado com o irmão teria aceitado. Eu acho que tem isso, sim. Foi feito, por exemplo, exame de bala, foi pistola ou revólver que matou? Foi um revólver. Então o revólver ele tem mais... Inclusive a imagem do revólver, ela é extraída do telefone do Emerson. Ele manda foto para Ana Paula? Ele manda foto da arma, que já comprou a arma. Era um 38? Um 38. Foi feito o exame de balística na Ana Paula na hora para ver se ela tinha tirado ou nos dois? Porque, já não na verdade, mais? Como a prisão deles foram dias depois do crime, não foi em flagrante. Nem nas roupas, não aí não tinha. As roupas que eles usavam, principalmente que era o Jefferson, que era o executor, eles alegaram que jogaram fora e nós também não achamos nas buscas. Nós achamos o capacete, a moto, isso aí nós chegamos a aprender depois. A moto, o capacete que ele estava. Os dois entregam muito rápido, que ele não é latrocínio, que eles mataram por... Sim, eu acho que eles se surpreendem com a acusação de latrocínio.
Entendeu? Porque ela é mais grave que o homicídio? Porque era muito mais grave que o homicídio, né? A pena é muito mais alta de latrocínio. Então eu acho que até o próprio Jefferson, como já tinha esse histórico de cadeia, ele sabia que o crime era mais grave. Então ele não, eu não cometi latrocínio nenhum, não roubei nada. Eu fui lá matar o cara. Eu só matei, eu não roubei. Então ele e ele já estava informado que a polícia estava com ele, já estava... Isso ele fala quando foi detido, né? O que ela alega? Quando vocês mostram que ela, no mínimo, está no crime, ela disse que não foi ela que pensou, o que ela alega? Não, ela alega que, assim, que o Jairo era violento, que já teve uma oportunidade que o Jairo teria efetuado um disparo lá, que ela no sítio, e que era para amedrontar ela, que ele, então, isso a gente chega até conversar com o filho, né, sobre esse disparo. E o filho fala, na verdade, eu acho que nesse dia meu pai tentou se matar, só que ele não teve coragem. Teve mesmo um disparo? Teve, ele fala que realmente teve essa questão do disparo, mas o filho fala, não, a minha percepção lá no dia foi que meu pai, ele queria se matar, estava desgostoso com a vida, teria tentado se matar e não foi nada para... Eu estava na casa e tal, não foi nada para nos amedrontar, não foi nada disso, né? Então ela usa alguns fatos que aconteceram com eles na vida conjugal, distorce todo para dar uma gravidade que o Jairo era violento, para mostrar que a única saída dela era isso. Isso. Ela dá essa... E que, eu cometi isso porque senão eu seria a vítima, né? Era ele ou eu. Essa argumentação tem sido muito usada ultimamente, eu não estou entendendo essa história. Para matar uma pessoa, eu mato, era eu. Como é que eu sei, né, que ele ia me matar? Tipo Elis Matsunaga, que saiu agora falando. Ela assume que foi ela que pensou em tudo, ela assume... ou ela diz que ela foi levada pelos dois para isso? Não, ela pelo menos aqui, né, não sei qual que é a tese da defesa, e do processo eu desconheço o que ela tem falado, né? Mas no dia aqui não, ela fala que foi uma questão que ela mesmo combinou, ela e o Emerson combinaram essa questão toda. Ela assume ser a criadora de tudo isso. Ela fala da relação extraconjugal também tranquilamente, que ela tinha um caso com... Ela tinha um caso com o Emerson, teve também com o Jefferson ou não? Então, ela teve o caso com o Emerson inicia-se um ano e 2 meses antes do crime, né? Então ela tinha esse relacionamento com o Emerson. No transcurso da investigação, a gente ouviu uma parente da Ana Paula dizendo que eles fizeram uma viagem, essa parente mais os dois, o Emerson e o Jefferson, para Paraty, e nessa viagem ela teria tido um relacionamento com os dois. A Ana Paula. Ana Paula. Mas isso é uma declaração de uma testemunha. De uma só. A gente não sabe se é verídico ou não. Que também não muda a história do crime. Talvez explique um pouco mais. A motivação, qual que foi? Eu acredito que a motivação foi para ela garantir o patrimônio dela e não se separar e ter que dividir os bens com o Jairo. Tinha seguro de vida? O Jairo tinha algum seguro de vida que também fosse interessante para ela, até por ser policial militar? Alguma coisa assim, não? Eu desconheço se tinha ou não. Eu sei que talvez, acho que o Ministério Público estava checando essa informação. Mas eu desconheço se foi levantado que tinha ou que não tinha. Porque a motivação não foi passionalidade, não foi o amor à flor da pele. Nem sei se isso é uma motivação. A motivação real é o financeiro. Eu acredito que é o financeiro, né? Se também tiver ou não seguro, seria só um dinheiro a mais. Ela não queria perder as casas que ela tinha. Eu acho que a motivação não seria receber um dinheiro dele, mas não dividir o dinheiro deles já. Foi necessário fazer perícia de local, de crime, que ajudasse a elucidar alguma coisa? Não. A perícia foi feita do local, porque no latrocínio foi feita lá, a perícia do veículo, a perícia do local foi feita. Mas não foi feita nenhuma outra perícia complementar. Foi feita nos objetos que a gente arrecadou, né? Os celulares apreendidos, aí foi tudo, isso aí foi periciado, né? A moto, o carro, o capacete, isso aí consta os laudos, né?
Só uma coisa, o Emerson conhecia o Jairo? Ah, eu acredito que sim, né? Era pedreiro da casa deles? É. Eu não tenho conhecimento se eles tiveram esse contato pessoal, assim, mas eu acredito que ele conhecia, né? Pelo menos sabia que ele era pedreiro. E no mínimo ele trabalhou na casa, o Emerson trabalhou na casa do Jairo. Então, como o Jairo estava morando no Rio Grande do Sul, eu não sei se o Emerson chegou a ir lá fazer algum tipo de serviço lá, mas fazia nas construções dele. Então, nas casas que eu digo, não na casa onde sim. ele morava, mas no negócio dele lá. Assim. Com certeza sim. É que eu não sei se o Jairo ele era à frente dessas obras aí, se ele tinha... A família pode esclarecer melhor, mas eu acho que essa questão de construção era uma coisa mais dela. Eu não sei se ele constantemente visitava as obras, acompanhava ela visitando. Essas questões eu não tenho conhecimento. A gente tem certeza que a Ana Paula tinha contato com eles ali durante as obras. Sim. Ao final do inquérito, vocês indiciam eles sobre o quê? Então, ao final do inquérito, a gente acaba indiciando eles em um homicídio triplamente qualificado. Pelo motivo torpe, pela emboscada e também por Jairo ser um integrante da polícia. Tem uma qualificadora, que é o inciso 7º, né, do 121, e que tem essa qualificadora por ele ser policial. O fato de ela ser esposa dele e ter esse desejo torpe de ser por dinheiro e tudo mais, isso tem alguma coisa a mais, o fato de ela ser esposa do Jairo, não? Não, mas já está nessa qualificadora da motivação. Como é que está o caso hoje? Ele já foi julgado? Então, os 3 foram pronunciados e aí vai para o júri e o júri ainda não foi realizado. Então estamos aguardando a data que vai ser realizado o júri para o julgamento deles, né? Esse caso é de 2017, final de 2017, quase 5 anos. Então, pela Ana Paula ter uma certa situação financeira boa, assim, né? Eu acredito que a defesa está conseguindo postergar esse julgamento. Então, acho que até por isso, com o caso de 2017 até agora, não foi feito o júri, né? Ela está presa? Ela está presa. E eles também? Eles também. É porque, assim, postergar um júri com você preso é bom ou não? Não. Quando você está solto, eu entendo. Mas eu acredito que ela está tentando, deve ser alguma tese da defesa, para conseguir algum elemento aí que ajude ela, ou eventualmente ela, não sei, o que ajudaria ela, né, na verdade, estando presa. Mas ela está fazendo o processo andar meio devagar, né? Tem alguma coisa desse caso que eu não tenha perguntado que o senhor gostaria de falar? Não. De algum ponto, algum elemento, que a gente falou deles, da vítima, dos criminosos, da dinâmica. A única coisa que eu gostaria de falar é que eu espero que eles sejam condenados a uma pena bem alta, porque é um crime que nos deixou meio perplexo aí, fora do comum, né? Quanto você vê o que o ser humano é capaz, né, de matar a esposa, matar o marido por causa de bens, sendo um cara que até adotou os 2 filhos dela de outro casamento. Então, assim, você percebe que é um cara do bem, né? Porque ele poderia não querer fazer a adoção, ele poderia criar os filhos, mas ele quis até adotar, né, os filhos de um outro relacionamento. 21 anos de casado. Né? E pela descrição do filho que a gente teve contato, ele era um bom pai, ele que realmente tomava conta dos filhos. O Emerson sabia que ela era casada com ele ou ela inventou que eles tinham separado? Numa declaração do Emerson, ele fala que eles não estariam juntos. Então acho que ela mente alguma coisa assim, sim, estariam juntos no papel, mas que de fato eles casados. Casados. Ela mente, ponto, né? Ela vai mentindo o tempo ela é bem mentirosa, né? Bem. Você vê que ela articula tudo para a finalidade que ela quer, né? Então, eu te agradeço, muito obrigado pela conversa e em breve a gente faz outros casos que o senhor fez também. Opa, tranquilo, estamos à disposição aí. Obrigado.
cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão. Pulo, só até ela mata ali, cara. Pela